Salve, salve Maria! Estamos começando mais um Santa Prosa, o podcast mais seminarístico de Sorocaba e região. Uma grande alegria hoje, estamos todos aqui reunidos. Queria cumprimentar meu irmão de bancada, o Pedrão. Salve, salve Marquinho, prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem. E hoje nós estamos começando um podcast, falar um pouco sobre a vida espiritual. Para isso, nós convidamos o nosso grande amigo, irmão do seminário, seminarista Lucas Murilo. Por favor, se apresente para nós aí. Olá a todos, meus irmãos aqui. Não que a gente já não estivesse vendo agora, mas a gente dá oi de novo. Faz 2 horas que a gente está junto, né? A gente mora junto, mas enfim. Então... Para aqueles que não me conhecem, eu sou o seminarista Lucas Murilo, tenho 21 anos. Estou no 3º ano de filosofia, né? O último ano da etapa do discipulado. Sou originário da paróquia Nossa Senhora, ou melhor, São José do Cerrado. É que é muita paróquia, a gente entende. Fiz pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Votorantim, e hoje faço pastoral na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Piedade. É uma alegria estar aqui com vocês, comentar com o pessoal que é estranho estar aqui, né, desse lado, porque eu faço originalmente parte da produção. Então, sabe, não estar ali atrás, e a gente fica meio assim, né, agora aqui na frente, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Inclusive, muito obrigado, Lucas, por todo o seu sim, desde da produção também, a todos os meninos que ajudam, porque a gente não imagina, vocês não devem imaginar o quanto para nós é cansativo vir aqui e tal. A gente não está no seminário, então muita gente já pergunta, vocês fazem no seminário? Não, a gente está num estúdio emprestado, inclusive da Rádio Ave Maria, se vocês puderem, seguem lá, que nos empresta e nos ajuda também na propagação do Evangelho. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre a vida espiritual. A vida espiritual e principalmente no cotidiano das nossas vidas. Para introduzir o tema, então, e talvez fazer uma primeira pergunta, eu queria fazer uma breve explanação. Vamos lá. Sem polêmica. O cara tá todo culto aqui. Não, eu tô me sentindo... Hoje é o dia. Não. Você viu que eu até vim no pódio. A gente teve o Zé Demetrio também tem aquela casualidade, né? Parece que a gente vai num evento. Tá subindo o nível do negócio. Precisamos subir o nosso, Marquinhos. Esse é o nível de elegância que eu quero no nosso programa. Esse é o padrão de elegância. Não sabe que tudo emprestado. Tudo no brechó. Normal, gente. Enfim, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que o povo, de maneira geral, não religioso e tudo mais, de maneira geral, o povo é um pouco supersticioso, né? Tem uma fé, mas uma fé um pouco errada. Por exemplo, se nós formos no Terminal Santo Antônio, aqui de Sorocaba, e a gente for naquela livraria que tem no Terminal Santo Antônio, a grande maioria dos livros que nós vamos ver é livros sobre superstição, Sim. Livro de autoajuda, esoterismo, horóscopo, sim, mapa astral, enfim, nós vamos ver isso. Isso diz muito para nós. Diz o quê? Que o homem busca o transcendente. Mas até para buscar o transcendente se precisa de uma via, precisa de um caminho seguro. E aí que eu queria perguntar para você, meu irmão, a primeira pergunta, uma certa distinção. O que é superstição, que parece que é uma forma de buscar a Deus, aí você esclarece pra gente. O que é superstição e o que é devoção, a vida de oração, enfim. Aprofunda um pouco nesse tema. Muito bem, então é interessante isso que você comentou, Marquinho, porque de fato o homem ele busca o transcendente, tá? Então, tanto que a gente vai falar a respeito de uma religião natural, né? Algo que é intrínseco ao ser humano. Então, o homem ele busca o transcendente, busca Deus, de uma maneira geral. Claro que de uma maneira natural, ou seja, que faz parte do ser humano, aqui não colocando religião ainda, né? A gente não pode dizer que é o Deus cristão e tudo mais, mas eles buscam a transcendência. E é claro que a gente sabe que, no fim de tudo, é o Deus que salvou Israel, que nos cuida hoje, o Deus verdadeiro, e que o homem busca naturalmente. Mas, num primeiro momento, o homem não sabe. Então, eu penso que essas superstições, ela vem exatamente neste caminho, de tentar buscar o transcendente. Mas aí a gente vê duas distinções, né, que é necessário aqui a gente fazer. Primeiro, aquilo que é devoção, ou seja, de fato, uma prática que busque a Deus. E aí a superstição, que seria algo um pouco mais mágico. Então, aqui, exemplos práticos, né? Uma superstição que é comum, né, quando a gente está em casa, é se cair uma faca no chão, o pessoal risca a faca no chão, fala, para não ter briga em casa. Ou, por exemplo, quando cai um garfo no chão, fala, vai vir um homem aqui em casa, entendeu? São Longuinho. Se eu achar no 3 pulinhos. Né? Exatamente. Então, assim, estas são ideias mágicas, no sentido de que o fim da ação é o próprio ato.
Então, por exemplo, quando a gente risca a faca no chão, a gente acha que o fato de riscá-la faz com que não haja briga em casa. E a gente sabe que, de fato, isso não acontece, porque uma família normalmente briga, e isso faz parte de uma relação. E os risca-faca da vida, tudo tem briga, né? Claramente. Por isso que chama risca-faca. Exatamente. Inclusive, Luquinha, é legal você vai continuar nisso, porque o próprio termo que a gente usa contrário a isso é a promiscuidade. E o que é promiscuidade? Promiscuidade é a mistura desordenada. Então, o ser humano buscando o transcendente, ele se mistura em muitas coisas. Óbvio, você vai continuar nisso, por favor. Só para colocar isso, porque Exatamente. muitas vezes a gente vê, mas o que é promíscuo? Porque a Bíblia fala lá, os mandamentos falam. O promíscuo é isso, é a pessoa ela não tem ordem, então ela é uma mistura desordenada, é muita bagunça, é o esoterismo, é o coach, é a mãe de santo lá tal. Então a gente tem que hoje buscar aquilo que você vai falar, uma vida devocional. É o famoso chutar para qualquer lado e se Chutar pra qualquer lado. Se acertar é gol. Exatamente. E isso é o maior perigo, né? Porque quando Nosso Senhor, quando a gente vê na Sagrada Escritura, né? Que vai dizer que ou seja quente, ou seja frio, morno, eu regurgito. Exatamente é essa a realidade. Da onde a gente busca a Deus, mas a gente também quer uma coisinha ali, a gente também quer uma coisinha aqui. Eu busco o cristianismo, busco a fé católica, participo da missa. Mas no Réveillon tem aquelas ondinhas lá, tal, aquela leitilha. Durante a semana vai no culto, sim. ou vai na Mãe de Santo. Ai, mas ela benze com o terço. Calma lá, não é bem Allan assim. Kardec, né? o espiritismo é complicado. Então a gente precisa entender essas realidades, né? A superstição, se a gente colocar de uma maneira prática, se for para montar uma frase a respeito do que seria a superstição, seria uma prática mágica que busca o fim imediato nela mesma. Então, quando eu risco a faca no chão, eu quero que a partir daquele momento e por conta daquele ato não haja mais briga em casa. Pronto. Certo? Diferente da devoção. A devoção são práticas que têm fim em Deus e que não buscam um fim imediato, mas buscam se entregar à vontade de Deus. E isso, inclusive, vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante durante nossa conversa, né? Que é se entregar à vontade de Deus, porque a vida de oração é isso. E é gradativo. Exatamente. E a prática da devoção, um exemplo aqui prático também para a gente poder colocar na nossa vida, né? Quando a gente reza o terço, ou quando a gente faz uma procissão. A gente faz uma procissão, não é porque, cada passo que eu vou dar vai ser uma cura que eu vou receber, e eu vou fazer uma procissão com a meia vermelha. Não! A gente está fazendo uma procissão porque, lembrando de que nós caminhamos, nós somos a igreja militante e caminhamos em direção ao Cristo. E aí já temos o primeiro momento, que é a lembrança de que nós fazemos as coisas por Deus. E depois, se nós temos uma intenção, é fazer esta procissão, fazer este ato devocional com esta ideia. Olha, Senhor, a minha necessidade é tal. Estou com um problema em tal coisa, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida com as pessoas, profissional. E entrego ao Senhor isso. Agora, se o Senhor quer resolver agora, se o Senhor irá resolver depois, ou se o Senhor acha que estes problemas servem para minha santificação, que os mantenha. Que assim seja. Mas a prática da devoção, ela, antes de tudo, é para conformar a nossa vontade, a vontade de Deus. Perfeito. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, entre as duas coisas. E por isso que elas não podem se misturar. Porque uma, que é o imediatismo, que é agora. A outra entrega a nossa vontade às mãos de Deus. Fala, Senhor, molda da maneira que o Senhor quiser. E aí eu me lembro de São José, né? São José, quando o anjo vai no sonho, né, falar com São José. E ele fala, né, que o menino de fato era filho de Deus e tudo mais. E que ele deveria fugir, então. São José, ele não tem nem o tempo de dizer para o anjo, beleza, vou lá, tranquilo. Ele simplesmente vai lá e faz. Porque a sua alma está moldada para aceitar, para receber a vontade de Deus. É claro que isso é um período, um tempo onde nós vamos, né, com a nossa vida, nós iremos a nossa vida inteira, desde o começo até o fim, neste processo de conversão e de moldar a nossa vida à vontade de Deus. E por isso que a devoção é algo contra a superstição, porque não é algo imediato, é algo que entrega à vontade de Deus. Algo que esclarece um pouco também essa ideia que você vem passando para nós, Luquinha, é a gente tentar distinguir, né, através dessas duas imagens, que é o ídolo e o ícone. Né? O ídolo e o ícone distinguem bem a ideia de superstição
e de devoção. Exatamente. Porque o ídolo é um objeto ao qual eu idolatro, tendo ele mesmo como um fim. Então, o ídolo tem o fim em si mesmo. Eu idolatro o ídolo pelo ídolo. Sim. O ícone não tem o fim em si. Por exemplo, nós temos um ícone aqui, né? Sim. O ícone de Nossa Senhora. Eu não estou adorando Nossa Senhora. Não, o ícone me remete a Deus. Então, sempre a devoção, como aquilo que você bem colocou, né, vai remeter a Deus. Exatamente. Nós temos, e essa ideia ela fica muito clara quando nós conversamos com alguns católicos de IBGE, né? Então, tem alguns amigos e tudo mais, mandam mensagem para mim no Instagram, no WhatsApp, enfim, da vida, e fala assim, olha, eu vi na internet que se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 e rezar o Salmo 90 uma vez por dia, eu vou alcançar tal graça e tal. Isso é uma superstição horrenda, porque você está misturando todas as coisas, né? E qual que é a ideia por trás? Se eu fizer isso, eu dobro a vontade de Deus. Sim. Esse é o problema da superstição. Sim. Através de um ato humano, eu dobrar a vontade de Deus. E era algo que os próprios gregos faziam, ou melhor, as próprias religiões antigas, né? As religiões cosmológicas, que a gente vai dizer, né? Os gregos, os romanos, pensavam, né? Então, eu vou oferecer um sacrifício. Vou lá, faço o sacrifício, Exato. entrego para o Deus, e o Deus tem que obrigatoriamente na hora obedecer. Sim. Eu Certo. dobro a vontade de Deus. Não é eu que estou a serviço de Deus, é Sim, Deus que Deus está tá no no serviço. serviço. E quando a gente perde a finalidade das coisas, já era, cara. Isso que você falou agora por último sobre São José é interessantíssimo, porque a gente tem a vida toda e a gente vem contra a pensamentos espíritas, e aqui, respeitando, óbvio, todas as opiniões, mas a gente tem que colocar aquilo que a fé católica nos ensina. O espírita, ele passa ele tem a vida dele, só que são várias vidas tentando se acertar na hora. Cara, isso é muito ridículo. Acho que Deus não perderia tempo com a gente dessa forma. Deus quer que a gente, de uma vez só, a gente seja perfeito, assim como ele é perfeito. Uhum. E, Luquinha, como que a nossa sociedade de hoje em dia, século XXI, não colocando os santos como base, porque não tem nem como, mas como hoje a nossa sociedade não caia na superstição? A gente precisa entender, antes de tudo, que é claro que isso é algo muito triste, né? É que a nossa sociedade como eu já disse, mas é importante nós repetirmos, é uma sociedade imediatista. Sim. Então nós queremos tudo para agora. Eu fiz alguma coisa, eu quero agora. Eu comecei a ir, por exemplo, fazer academia. Eu quero, depois do primeiro dia de academia, eu já quero sair daqui e entrar na competição de bodybuilding, entendeu? Seus músculosão lá. Não é assim que funciona, certo? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos é um processo. A vida é um processo do qual nós vamos mudando. Sim. Então, este é o primeiro ponto que nós devemos tocar para que a vida, ou melhor, que a nossa sociedade ela não caia neste problema, né? De que nós vivemos em um processo. A conversão é um processo. A gente vê, às vezes, na internet, como o Marquinhos falou, se você fizer tal coisa, você vai receber tal graça. As graças que nós recebemos também são um processo. São um tempo do qual nós meditamos, vivemos com Deus, e aí, dentro da vontade de Deus, elas são completas. Então, eu acho que o ponto principal é exatamente essa realidade de entender o processo da vida. De que não existe nada que eu vou fazer bate e pronto. Mas que, de maneira especial, na vida espiritual. A vida espiritual, ela é algo que nós vamos carregar a nossa vida inteira. E por isso que nosso Senhor diz, né, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, nós não seremos perfeitos aqui na Terra. Mas não significa que eu vou falar, não vou ser perfeito aqui na Terra, então eu vou ficar não vou fazer nada. Braços, muito pelo contrário. Vou fazer os mandamentos e tá ótimo. É claro. Então, assim, muito pelo contrário. O que nós fazemos de verdade é caminhar para que nós alcancemos a meta que é a perfeição. Então, assim, ninguém é perfeito. De fato, ninguém é perfeito, mas nós temos que buscar ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos a buscarmos essa perfeição. Interessante. Luquinha, você usou alguns exemplos e veio uma ideia aqui na cabeça. Se eu estiver viajando, você muda de assunto, enfim. Você usou a palavra caminhar, você usou academia e exercício físico. Lá vem o sanguíneo. viajando. Mas, enfim, tudo isso são exercícios físicos que a gente faz com o corpo
como posso dizer, humano, né, Material. material, a Se nossa desfaz, carne, nosso sim. corpo, enfim. E São Paulo usa dessa analogia também, né? Sim. Vencer a corrida, enfim, para ganhar uma coroa perecível, mas nós caminhamos para ganhar a coroa imperecível, enfim. É possível fazer uma relação entre o corpo espiritual e o corpo material nessa busca de santidade? Como que funciona? Certo. Tipo, olhando para o meu corpo material, né? Uhum. Vendo que eu tenho que me esforçar para ter um corpo saudável, que eu tenho que me esforçar para exercer tais atividades físicas. Sim. Eu tenho que me esforçar para crescer na vida espiritual também? Entendi. Como que funciona essa Certo, questão? certo. Vamos mudar de assunto, então. Brincadeira. Brincadeira. Não quero Na responder. verdade, Marquinho, você tocou no ponto principal. Legal. Naquilo que seria como que o cerne da vida espiritual e aquilo que a gente precisa entender para que ela se desenvolva. Então, usando novamente o exemplo do corpo, dos corpos, né? Para a gente crescer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se hidratar, a gente precisa, de uma certa maneira, fazer movimentos, né? Ou seja, um treino, ou seja, um exercício, claro que para um desenvolvimento Os músculos saudável, precisam né? disso. Né? Exatamente, para um desenvolvimento saudável dentro da vida e tudo mais. A vida espiritual, ela funciona exatamente da mesma maneira. Então, aqui nós comparamos o corpo físico com o corpo espiritual. Da mesma maneira que o corpo físico ele se alimenta, também o corpo espiritual deve se alimentar. E o alimento essencial, o alimento primeiro do corpo espiritual é a Sagrada Eucaristia. Perfeito. É ela que faz com que nós cresçamos de verdade e a gente receba os nutrientes que a vida espiritual precisa. É o whey da academia, né? É o whey da academia. Exatamente, é o whey, é o Quer ficar suplemento. monstro? É. Comunga, cara. Os caras comparando o whey com a Eucaristia. Não. Mas no sentido assim de entender, de força, daquilo exatamente. que é Não, mas o porque sentido real. Se você É um suplemento espiritual, essa é a ideia. se você comungar, ou melhor, se você não comungar, você tem uma vida espiritual? Num certo sentido tem, porque você ainda tem uma alma, você tem um corpo espiritual, mas ela vai ser fraca. Ela não vai caminhar de verdade. Ela vai meio que caminhar aos frangalhos, porque de fato ela não vai ter aquilo que ela precisa, certo? Então, o alimento essencial da vida espiritual é a Eucaristia. É porque assim, só para explicar essa comparação de whey e Eucaristia, deixa eu explicar, porque senão vão chamar de herege aqui. Vai chamar você de herege. A ideia é a seguinte, quando nós temos uma vida de oração, qual que é o objetivo? Nos unir a Deus, na verdade. Céu. Essa é a ideia. Vida de oração, nos unir a Deus. O que é a Eucaristia? Deus que se une a nós. Então, todo um caminho... Isso merece um corte, viu? Então, pessoal da produção aí. Aí, ó, Marcinho, já escutei. Rapaz Todo o caminho espiritual que eu, com as minhas forças, tenho que me esforçar para me unir a Deus, Jesus já fez tudo, rapaz. Sim. Jesus já veio, se encarnou, deixou a Eucaristia e pronto. Por isso que eu brinquei que é o whey espiritual, entendeu? E o que acontece se a gente se alimenta ou se tem uma suplementação errada? A gente se definha. O que acontece se a gente não comunga bem? Se a gente não tá apto para isso? A gente se definha. Exatamente. Mais se a do gente que não o corpo. comunga, ou pior ainda, né? Se a gente comunga em estado de pecado mortal, entendeu? É a mesma coisa de tomar suplementos que você não pode, entendeu? Você se definha, você não só, e isso é o maior, na verdade, né? Que é cometer o sacrilégio, mas você também faz com que a sua alma se definha, ela começa a ficar mais suja do que ela já é, porque ela recebeu aquilo que é o maior dom que Deus nos deixou. Sim. E como que jogou no lixo, que é a alma que não tem a possibilidade de receber o Sagrado Cristo. E bebendo do próprio veneno, né? Exatamente. A famosa jogar pérola aos porcos. Né? Exatamente. Então, continuando naquele exemplo dos corpos, né? Porque são dois sanguíneos aqui. A gente vai... 3, pior ainda. Lucas é sanguíneo. A gente vai embora. Então, qual que é a situação, né? Pensando, primeiro, o alimento, a Sagrada Eucaristia. É nela que nós temos aquilo que é o verdadeiro nutriente da alma. Perfeito. Depois, nós temos a gente precisa, claro, de uma certa higiene do nosso corpo. Sim. Porque senão a gente também vai ficar ruim, né? Por conta dos alimentos que a gente come hoje e tudo mais, a gente precisa escovar os dentes. Por conta da nossa vida, isso sempre, é claro, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ter uma higiene. Essa higiene a gente pode transferir para participação do sacramento da penitência. Por quê? Por conta do pecado, nós somos sujos. Nós acabamos ficando impuros. Nossa alma, ela fica impura. E é o sacramento da penitência que é como que o chuveiro da graça, aonde nós somos limpos do pecado que
nós mesmos praticamos. E como no processo digestivo do corpo material, a gente tem o processo digestivo também espiritual, que é o quê? Se libertar dessas coisas que estão dentro da gente. Exatamente. Do mesmo jeito que o corpo precisa eliminar coisas fora, a nossa vida, a gente, para amadurecer, que é aquilo que você falava, que São José foi caminhando, porque que ele estava pronto para dar o passo. Falou, Senhor, não vou nem questionar, eu vou fugir, eu vou para o Egito, eu vou levar Jesus. Porque é isso, a gente está sempre pronto, apto, para que a nossa vida não fique enferrujada, a nossa vida não fique travada. Exatamente. E aí, então, nós temos já esses dois aspectos da vida espiritual, né? A alimentação, que seria a Sagrada Eucaristia, a higiene, que seria o sacramento da penitência, onde nós somos limpos e aptos para a convivência com Deus, porque ninguém gosta tem dificuldade, claro, de ficar perto de pessoas que não cheiram bem, que têm uma higiene deficitária, certo? Sim. Então, para nós nos apresentarmos verdadeiramente para o noivo, na festa de casamento, nas suas núpcias, nós temos que estar preparados. E por fim, e aí é onde eu toco naquilo que nós vamos conversar hoje, são os exercícios. Porque para ter um corpo verdadeiramente saudável, nós precisamos ter uma certa quantidade de exercícios, onde nós fazemos com que os nossos músculos continuem a fazer a sua função. Sim. Porque senão, nós começamos a ter algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu não sou uma pessoa atleta, não sou um atlético. Mas eu, às vezes, de vez em quando, gosto de jogar uma bola lá no seminário. É lindo de ver, gente. Então, deveria ser filmado o futebol nosso. É maravilhoso. Olha ele, amigo. E aí, religiosamente, toda segunda. Exatamente. E aí, o que se deu? Na segunda-feira passada, eu joguei futebol. Né? Não essa semana, porque estava muito frio, a gente cancelou. Mas a anterior, eu joguei futebol. E como eu não sou muito atlético, os meus músculos não estão preparados para impacto, eu fiquei com dor na panturrilha a semana inteira. Melhorou no domingo. Ou seja, nós precisamos ter uma vida de exercício para que o nosso corpo físico ele consiga se sustentar. Da mesma maneira, nós precisamos ter uma vida espiritual com exercícios espirituais. Senão atrofia. Para que nossos músculos espirituais não atrofiem. E para que a gente possa estar aptos e firmes para quando a vontade de Deus vier, a gente aceitar. E aí a gente não fique como a nossa sociedade, infelizmente, acaba por ficar. Então, eu não recebi a vontade de Deus. Aí onde a gente quer as mágicas. Exatamente. Que volta no assunto da superstição. Eu rezei o terço, mas Deus não me deu a graça. Então eu vou para uma benzedeira, Não, nós precisamos ser fortes na vida espiritual para poder, quando a vontade de Deus vier, seja da nossa vontade também ou não, a gente aguentar, falar, não, se é a vontade de Deus, então é isso que eu vou fazer. Então quer dizer que a superstição é o migué. Como o brasileiro é um bom... O jeitinho brasileiro. Em vez de eu fazer os meus exercícios regularmente, para estar junto com Deus, eu pulo etapa, corto o caminho, vou para a superstição. A superstição é aquele chá emagrecedor de um dia. O seca-barriga. Tá na moda o seca-barriga. Seca-barriga demais. Você não quer se desprender daquelas práticas que te fazem mal. Sim. Então, do cheeseburger, da pizza. Um lanche 2 vezes por semana, almoçar coisa que não deve, não comer saudável. Tomar refri. Tomar refrigerante, doce. Interessante. Parece minha vida aqui, mas enfim. Nossa, você me conhece, né? O cara come de tudo, mas pede uma Coca Zero para não engordar. Porque eu tô de dieta, claro. Vê um lanche triplo e um suco natural. Hoje é dia, inclusive, de lanche. Pois é. Então, no fim, o que a gente queria dizer é que a gente precisa extirpar aquilo que faz mal para a nossa vida espiritual. Isso é interessante, porque me fez lembrar de uma frase de Santo Agostinho, né? Que ele diz o seguinte, na vida espiritual, nós nunca estamos parados. Ou nós progredimos, ou nós retrocedemos. Exatamente. Isso é perfeito, porque até com a analogia da musculação, enfim, da busca por uma vida saudável. Se nós ficamos, e o corpo é justo, sim. Se nós ficamos uma semana sem nos exercitar, na outra semana já era. Então, não tem como ficar parado. Eu vou treinar só 3 anos. Aí depois que eu treinar 3 anos, pronto, eu vou ter um corpo estável e agora eu posso parar de treinar. Não, você vai viver 10 anos sem academia. Exato. Cara, isso é veneno. Vai retrocedendo. E o Marquinho falou um negócio legal, não sei se você quer contar. Não, pode mandar para o Marquinho falou um negócio interessante, que o brasileiro usa de certo migué. Como um corta-caminho. E aí agora eu vou fazer a pergunta que muita gente deve estar escutando e pensando assim, mas eu queria pôr no Waze, assim, vida espiritual, vida devocional,
Quais são as rotas? Existem rotas, existem caminhos, existem, sei lá, porque a gente tem vias que nos levam a algum lugar. Existem vias desse caminho? Nossa, peraí, antes. O cara quando faz a pergunta... O cara quando lê a vai pauta, fazer a pergunta. o cara manja, né? O cara sabe fazer uma pergunta. Nossa. Parece que a gente resolveu agora. Não, é muito engraçado. Gente, quem vê close não vê corre. É muito legal isso. O cara quando faz uma pergunta bem elaborada... É o sanguíneo vai no Waze. Enfim, existem essas rotas. De fato. Então, a gente precisa lembrar, né, que aquilo que a gente está falando no encontro inteiro, que a vida espiritual ela é um desenvolvimento. Sim. Ela é um progresso. E como um progresso, existem degraus a serem galgados. Eu não sei falar degraus, mas eu sei falar galgados. Existem degraus a serem galgados, a serem alcançados. De uma mesma maneira, a vida espiritual se encontra assim. Então, nós podemos, os mestres da vida espiritual, os místicos e tudo mais, eles vão dispor de 3 vias, das quais a gente pode dizer que são os períodos dentro da alma. É claro que se a alma ela tem um desenvolvimento saudável, ela vai passar por todos eles. Uhum. Infelizmente, existem pessoas que acham que cada uma das suas etapas é o suficiente. Então, eu estou aqui no primeiro degrau e eu acho que já é o suficiente já. Eu estou aqui no segundo degrau, já é algo a mais, então eu já acho que é suficiente. E não querem chegar ao último degrau. Mas aí nós vamos comentando de pouquinho em pouquinho. E aí, então, primeiro eu vou comentar quais são as vias e depois eu acho que tem uma comparação muito boa na Sagrada Escritura para a gente achar. Demorou. Primeiro, a primeira via é a via purgativa. Via purgativa, como o próprio nome diz, é de se purgar, de se limpar. É o combate ao pecado. É quando a pessoa está sentada aqui e rezando, tendo uma meditação com Deus, começando uma vida com Deus, percebe? Eu não posso continuar uma vida desse jeito. Sim. Eu preciso de uma vida diferente. É uma limpeza, é um desapego daquilo que deixa o homem no mundo. Existe um filósofo, o Eric Fögling, que ele vai dizer que existe uma tensão entre o homem e o transcendente, da qual puxa o homem e ele fica como que no meio dessa tensão. Nós precisamos entender que na via purgativa é o momento onde o homem busca acabar com essa tensão. E aí, se voltar para a vida espiritual, se voltar para a vida transcendente, se voltar para a vida com Deus. Então, a primeira via é a via purgativa. Depois, nós temos a via iluminativa. A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida deve ser mudada, deve ser tirado aquilo que nos leva para o mundo, nós precisamos entender que aquilo que acontece na nossa volta também é graça de Deus. Sejam as dificuldades, sejam as coisas boas. Porque vai dizer a Sagrada Escritura também, né, que o ouro é provado no fogo. É no momento também da dificuldade que nós somos atraídos para Deus. E é claro que também as coisas boas são graça de Deus. Então, a via iluminativa é o momento onde nós percebemos que tudo aquilo que nós temos é de Deus. Seja de bom, seja de ruim. E por fim, nós temos a via unitiva, que o próprio nome vai dizer, já é a união com Deus. A partir do momento que eu extirpei da minha vida tudo aquilo que é ruim e entendo que a minha vida, tudo é graça de Deus, aí sim, eu vivo verdadeiramente com Deus. Tanto que Santa Teresa de Jesus, ela vai dizer que esse é o matrimônio espiritual. É o momento onde nós nos entregamos de verdade ao esposo. Uhum. Certo? Então, são estes 3 pontos da vida espiritual. Pega a Bíblia para nós, por favor, Marquinhos. Uma grande passagem, né, da qual eu acho interessante, que comenta a respeito destas 3 vias, é a passagem do jovem rico. Né? Então, eu vou aqui lendo e comentando, né, enquanto a gente vai conversando. Que só um comentário, eu peguei existem 2 passagens do jovem rico, né, no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Eu preferi pegar a do Evangelho de São Mateus. Então, começa no capítulo 19, versículo 16, seguintes. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Aí nós já vemos um primeiro momento, né? É claro que antes de tudo isso, antes dessas 3 vias, existe aquilo que a gente chama o querigma, o primeiro anúncio. Esse jovem já deveria ter recebido
parece-nos que recebeu o primeiro anúncio. Ou seja, alguém falou que, ó, aquele ali, ele estão dizendo que é o Messias. Vai lá e vê se você consegue. Ou seja, ele já tinha uma certa intenção e um conhecimento de que Jesus era Deus, ou que Jesus era o Messias. E é por isso que ele se aproxima de Jesus, perguntando o que ele deve ganhar para a vida eterna, certo? Já pergunta, mestre. Então ele já tem esse primeiro anúncio. O que devo fazer para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Este primeiro momento é o momento da via purgativa. É o momento onde nos são apresentados os mandamentos de Deus. E aí, então, comparando aquilo que é o mandamento de Deus com a nossa vida, nós fazemos como que um esquadro do que nós devemos de fato fazer. É claro que, e aqui é um ponto que eu devo tocar antes de prosseguir, né? Nós não seremos materialmente santos como os santos. Então, eu não vou ter a mesma vida, exatamente, ponto por ponto, de Santa Teresinha, de Santa Teresa Benedita da Cruz, de São José, porque eu não vivo na mesma época que eles. É claro que eles são exemplos, e exemplos imensos daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a santidade. E nós devemos seguir muito daquilo que eles dizem. Mas nós precisamos ter isso em mente, de que a santidade, e a santidade aqui, quando eu digo pessoal, ela é pessoal de fato. Ela é para cada pessoa. Deus pensou uma santidade para mim 100% diferente daquilo que é a santidade para o Marquinho, daquilo que é a santidade para o Pedro, daquilo que é a santidade para você que está assistindo a gente. Certo? Então esse é o primeiro momento. A via purgativa, sem quebrar a cadeira. Marquinhos, segunda vez que você faz isso com a cadeira. Já Toda semana vai ser isso. Essa cadeira tá me trollando, cara. Vai me derrubar aqui, velho. Aí você vai encontrar o criador. Porque eu assustei agora. Tá purgado, Marquinhos? Tá um papo da hora, a cadeira me... Tá purgado? Tá purgado. Tá iluminado? Só faltou ali. Só faltou ali, não. Deixa mais um tempinho. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. De que a santidade, ela é pessoal. E o período onde a gente se purga, ou melhor, que a gente se limpa, é este período que é pessoal. Então, você terá que extirpar, tirar coisas da sua vida que são de todo mundo. Alguns pecados que já são direto, né? Claro, que para cada um. Mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos tirar que é pessoalmente da nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida em família. Existem coisas que são pessoais. E isso, é claro, vai uma análise com o seu diretor espiritual, com muita oração, para você entender o que você, na sua vida, precisa tirar. Muito bem, já me estendi demais nesse parênteses. Excelente. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Jesus dizendo, né? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Aqui a gente percebe a via iluminativa. Então, o jovem, ele já moldou a sua vida à vontade de Deus. Ou seja, ele já, como que se moldou ao esquadro, que seria a vontade de Deus. E ele já percebeu também que a vida dele é graça de Deus. Que a vida dele é tudo dom de Deus, as dificuldades e as coisas felizes. Por isso que ele diz, já fiz e já faço tudo isso. A vida dele já é caminho dentro dos mandamentos. Então, já é caminho dentro da vontade de Deus. E aí Jesus diz, e este é o ponto principal. Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Marquinhos. Este é o momento da via unitiva. E é isso que a gente comentava agora há pouco. Nós precisamos ser perfeitos e nos unir perfeitamente com Deus. Nós não devemos nos parar, nós não devemos parar no básico. Nós não devemos parar no raso. É claro que nós devemos passar pelo raso. E se precisar, passar a maior parte da nossa vida no raso.
mas para que quando nós formos passar para águas mais profundas, nós estejamos certos daquilo que nós estamos fazendo. Nós tenhamos certeza de que nós estamos prontos para assumir maiores responsabilidades com Deus. Esta é a união com Deus, se moldar a Ele, e aí então encontrar o esposo. É claro que existe, por exemplo, na Sagrada Escritura, o livro do Cântico dos Cânticos, né? Que é muito comentado, por exemplo, por São João da Cruz, que a gente vai, que acho que é interessante a gente comentar a respeito dele daqui a pouco. Mas o Cântico dos Cânticos, ele, de uma maneira geral, vai falar a respeito da esposa que se encontra com o esposo, que são imagem da alma que se encontra com Deus. No caso, a gente pode também dizer com o Cristo. Existe um período, um momento, dentro do Cântico dos Cânticos, onde o esposo bate a porta e a esposa diz: ah, eu já estou deitada já. Eu não vou abrir a porta para você. E o esposo vai embora. E a esposa, ela cai em si, percebe da coisa que ela fez. E então ela sai correndo procurar o esposo. Sai correndo, a alma corre atrás de Deus. E aí, abrindo parênteses, dentro do parênteses, Santo Agostinho, ou melhor, alguns, se eu não me falha a memória, é Dostoiévski, vai dizer que dentro da alma do homem tem um buraco do tamanho de Deus, que somente Deus pode encaixar-se, nada mais. A alma, ela reconhece este buraco, e então ela busca a Deus, e ela vai pela praça, pergunta aos guardas, pergunta à população, e no momento que ela encontra a Deus, e esse é o momento da via unitiva, ela diz: encontrei aquele que ama a minha alma, o agarrei e jamais o largarei. Esta é a via unitiva, encontrar a Deus e jamais o deixar. Acho que essa parte se responde assim. Só assim. Eu acho que poderia acabar já. Não tá bom o papo, é isso? Então? Muito bem. Então nós vemos que há um caminho profundamente existencial para a união com Cristo, para a união com Deus, a união esponsal, né? Sim, você tinha nos falado. Mas muito bem, Luquinhas. E então eu queria ver aqui, né, formas práticas, então, no nosso dia a dia, como fazer oração, né? Como fazer oração de forma prática. Então, nós sabemos que existe a oração verbal, né, que podemos dizer assim, de forma prática, o Pai Nosso, Ave Maria, o Querendo Deus Pai, enfim, as orações verbais. E tem também a oração mental, né, que seria a oração diretamente com Deus. Aqui, de forma bem básica, né, essas definições, claro que é bem mais profundo do que isso, mas de forma básica. Oração mental, esse diálogo direto com Deus, não que na oração verbal não se tenha um diálogo com Deus, mas aí é no interior do homem que acontece esse diálogo através da oração mental, e a oração verbal como aquelas práticas de devoções, de oração que eu falo, né? O Pai Nosso, de forma pública e direta. Mas, enfim, como na vida prática, no meu dia a dia, como eu consegui conciliar essa vida de oração? A oração mental, a oração verbal. Também, numa academia, a gente não vai sair daqui hoje carregando 100 quilos, né? A gente tem que ir comendo papinha, devagarzinho. De forma progressiva. E é você que está acompanhando, né, que quer adentrar mais, sente que a sua vida está perdendo sentido. Fala, meu Deus, mas por quê? Porque falta essa maturidade espiritual. Então, hoje a gente vai dar as ferramentas para ir de pouquinho em pouquinho, para você amadurecer. A ideia, na verdade, é exatamente isso que você falou. Voltando ao exemplo do corpo, né? Uma criança não vai chegar para uma criança de 2 anos e vai dar uma feijuca para ela, entendeu? Nunca. Você não vai chegar para uma criança que está aprendendo a comer agora e vai dar um osso para ela roer. Muito pelo contrário. Você começa com leite, aí depois uma papinha, depois algo um pouco mais substancial, até que subindo aí, aprendendo a se alimentar com o crescimento dos dentes, né, começando a mastigar, aí sim ela começa a comer algo que seja mais sólido. Na vida espiritual, acontece da mesma maneira. Então, assim, o Marquinho comentou a respeito, né, da oração vocal e a oração mental. A oração vocal, como a gente disse, são as orações de repetição, de uma maneira extremamente breve. São as orações de repetição. Então, terço, Pai Nosso, Ave Maria, o Creio. E são essas orações de repetição, onde a gente já faz algo que já é pronto. É igual a gente está vivendo esse tempo, a Quaresma de São Miguel, né? Exatamente. São práticas também devocionais de cada uma, ladainha. Essas são as orações vocais. Que a gente, de uma maneira, se a gente for pegar a etimologia, né? Vocal, que fala, que sai da voz.
que ou melhor, pegar do original, né, que chama, mas que se produz necessariamente um som, ou seja, que já é pronto. A oração mental, ela é algo mais pessoal, ela é uma conversa com Deus. Então, existe um padre amigo meu, que ele vai dizer que a oração mental, ela serve para termos uma intimidade com Deus, certo? Então, na oração vocal, a gente molda a nossa vontade com a vontade de Deus. No sentido de que a gente coloca as estribeiras. E aí, no fim, a oração mental, ela chega para que nós, conversando com Deus, possamos nos moldar a Ele. Certo? Então, um exemplo prático aqui de oração mental. Uma meditação. Uma leitura da Sagrada Escritura. Certo? São estes os pontos onde nós precisamos ter maior foco. Não adianta nada a gente rezar um monte de coisa, se a gente não consegue colocar essas duas coisas, de maneira especial, a meditação em prática. Porque as orações vocais são importantes, extremamente necessárias. Exato. Mas nada é melhor do que a oração mental. Porque é nela que você vive a intimidade com Deus. É nela que você entra em relação com Deus. Então, se nós formos olhar aqui, né, formos colocar aqui alguns parâmetros, né, existe um livro que se chama A Virtude da Ordem. É um livro bem curtinho. Eu, particularmente, li em um dia. Ele é extremamente curto, fácil, tem imagens para poder ilustrar melhor. E nele vai se dizer que nós precisamos, para moldar a nossa vida dentro de uma vida de oração, nós precisamos colocar pontos estratégicos e locais que são importantes, coisas que são mais importantes do que outras. Então, aquilo que é o principal, Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, a vida com Deus, este é o principal. Depois, em segundo lugar, a família, a vida familiar. Em terceiro lugar, a vida do trabalho, a nossa vida social, digamos assim. Em quarto lugar, os nossos amigos. E em quinto lugar, o nosso descanso. Significa que o quinto lugar, ele é desprezível? Não, nós precisamos descansar. Mas nós precisamos colocar limites e lugares e importância para cada coisa. Então, a partir do momento que, aqui uma dica prática, né? A partir do momento que você tem noção de como se dá o seu dia a dia, você pode moldar a sua vida de oração. Então, lá no seminário é um pouco mais fácil da gente fazer isso. Mas para uma pessoa que tem uma vida corrida, que uma pessoa que tem uma vida no trabalho, eu trabalho de horário X a horário Y. Não faça com as orações como enxertos. Aonde dá para enfiar uma oração, eu enfio aqui. Se eu tô no ônibus, eu rezo um texto. Se eu tô no Uber, eu rezo um livro. Porque você sabe que se coisa X não acontecer, você não vai conseguir rezar. As orações, elas precisam ser necessariamente fixas na nossa vida. Que legal isso. Precisam ser coisas que não podem sair do nosso cotidiano. Mesmo que seja pouco. No dia eu só consigo rezar um terço e ler 2 versículos da Bíblia. Reze esse terço e leia esses 2 versículos da Bíblia com muito amor. Mas que eles sejam permanentes. Certo? E no lugar deles, né? E no lugar deles. Aconteça o que acontecer, eu vou estar ali. Exatamente. Como você falou, no seminário é mais fácil porque a gente tem capela central, capela nos blocos, lugar para ir, lugar para estudar, lugar para dormir, lugar para comer. O duro é que a gente também tem que colocar a realidade da pessoa que, por exemplo, mora num apartamento fechado. A gente teve aí a pandemia que nos mostrou isso. Pô, a gente tem que fazer virar ali o nosso lugar de oração, o nosso lugar... Então, até você, prepare na sua casa um lugar de oração. Não precisa ser no quarto. Acho interessante. O quarto é lugar de dormir. Você ali, rezando perto da cama, primeiro você começa rezando ajoelhado. É muito legal isso. Daqui a pouco você está rezando sentado. Daqui a pouco você está rezando sentado na cama. Daqui a pouco você está rezando deitado na cama. Depois... Daqui a pouco você não está nem rezando mais. Exatamente. Eu já estou aqui no quarto, né? Eu já estou rezando mentalmente. Sim. Tentar distinguir esses espaços. Para de enganar Deus. Para de sacanear você mesmo. Sim. Isso vai fazer mal só para você. Então, assim, a gente tem que entender essa realidade. De que as orações, elas precisam ser as setas. Elas precisam ser as placas da vida espiritual no nosso dia. E aí, então, deixar um lugar para a nossa oração. Então, exatamente. Então, por exemplo, né, aqui,
vou dar alguns passos, né, de como a gente pode, de uma maneira prática, colocar-nos num momento de meditação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar um lugar. Vai lá, monta um altarzinho. Nossa, precisa ser um altar da Capela Sistina? Não. Pô, vai lá. Se tem uma cruz, coloca uma cruz. Se não tem, não tem problema. Uma vela, de preferência, uma imagem de Nossa Senhora. Exato. Certo? Claro que tudo dentro das suas possibilidades e tudo mais. Se tiver mais algum santo que você tem devoção e tem uma imagem, coloca o santo lá também, para que você lembre que ele também está intercedendo por você. Primeiro momento. Depois, colocar-se na presença de Deus. Então, sinal da cruz e rezar uma oração de maneira melhor, o Vinde Espírito Santo, que é onde a gente invoca o Espírito Santo no momento da nossa oração. Aí depois um reconhecimento. Senhor, eu reconheço, eu sei que o Senhor está aqui. Algo breve, não precisa fazer o seu momento de oração, de meditação, isso. Mas só, Senhor, eu reconheço que o Senhor está aqui comigo, sei que o Senhor me ouve, e eu estou e peço a aptidão para te ouvir. Algo próximo disso. Depois, entregar as dificuldades a Deus. E não só as dificuldades que você passa na sua vida, mas as dificuldades de agora. Ó, Senhor, eu não queria estar rezando aqui, porque eu tenho um monte de coisa para fazer da minha vida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, mas eu tirei um momento para o Senhor. Olha, Senhor, estou com dificuldade de rezar agora, porque eu moro numa rua movimentada, está passando um monte de carro, não estou conseguindo me concentrar, mas eu entrego todas as dificuldades para o Senhor. Certo? Esse é o primeiro momento. Depois, escolher algo para meditar. Claro que isso vem antes, né? Mas ter algo para meditar. Então, eu recomendo fortemente a Bíblia, a Sagrada Escritura. Pegar lá os evangelhos, que eles são... eles já explanam a vida de Cristo. Então, nós nos remetemos diretamente à história da salvação no período onde Cristo estava conosco. Então, ele é o lugar onde a meditação mais frutifica. Ah, mas eu não quero rezar com a Bíblia, eu quero rezar com outro livro. Pode? Claro que pode. Aqui depois nós vamos dar algumas indicações. Mas, Sagrada Escritura, sem erro. Escolheu o que você vai meditar? Leia. Leia uma vez, 2, 20, 90 vezes se precisar. Comece a rezar em cima daquele texto. E perceber como que, em que palavras, em que momentos aquilo te mexe. Então, olha, tal coisa, tal palavra, tal citação, tal momento. Lá eu fiquei mexido. Rezar com aquela palavra. Perceber o que Deus quer te mostrar. E aí, nesta oração, por fim, dizer para Deus, olha, Senhor, que esta meditação, que este momento de meditação, não seja somente um momento, mas seja o momento de transformação da minha vida. Certo? Então, este é, claro que um básico daquilo que é a oração mental. Uma oração de intimidade com Deus, uma conversa. Naquele momento onde você descobre a palavra, descobre aquilo que te mexe, conversa com Deus, fala, olha, Senhor, por que isso aqui está me mexendo? Será que é por causa disso? Ó, tá acontecendo tal coisa, então, sabe? Conversar de fato com Deus. Claro que a gente não vai tratar Deus aqui como brother. Falar, e aí, velho, beleza? Mas entender que nós temos uma intimidade de Deus como nosso Pai. Então, chegar e falar, olha, Senhor, eu tô com tal dificuldade, viu essa palavra, fiquei um pouco assim, e aí, o que é? Conversar de fato com Deus. Isso é interessante. Desculpa. Pode continuar, já. Não, é que essa reverência para com Deus, né? Eu vejo muitos jovens, assim, enfim, tratando Deus como se fosse um brother, sabe? Então, começou a chamar Deus de você pra mim, eu já falei, ih, cara, calma aí que não é só as negras. Dá uma segurada que é o nosso Senhor. Mas nem só um parênteses. Sim. Isso é interessante, Luquinha, todo esse caminho, né, para exercer uma vida espiritual e para ter um momento de meditação. Então, isso, até meus irmãos que estão aqui nos assistindo, você precisa separar um momento, você precisa ter um momento de meditação para conversar, para dialogar com Deus. E assim, separa um tempo, veja no seu dia, através da virtude da ordem, um momento, ó, então eu tenho, sei lá, das 11 horas da noite às 11h15, porque eu chego da faculdade 11 horas. E é das 11 às 11h15 que eu consigo rezar. Pronto, é das 11 às 11h15 que você vai rezar. Sim. Se coloca na presença de Deus, como o Luquinha falou, prepara um lugar, um ambiente de oração, isso é propício, é importante. Né? Se apresenta diante de Deus,
reconheça que Deus está te ouvindo. Deus te vê, Deus te ouve, enfim. Mas enfim, e sigam esses passos. E por último, né, só para fechar essa ideia, a gente não pode esquecer que a vida de oração, ela não é só para o momento da oração. Então, eu tô rezando aqui, eu tô com Deus e tal. Aí eu vou embora, vou viver minha vida muito louca. Isso é importante, verdade. Os padres... É todo Exatamente. dia, o dia inteiro. É algo para depois. É uma música louvando a Deus, é filmes para engrandecer Exatamente. a criação de Deus. Óbvio, é gostoso ver filmes que nos divertem, mas a todo instante, lembra, opa, piada, tô ferindo, tô... no cotidiano da nossa vida, né? Exatamente. É conseguir enxergar no ordinário o extraordinário. Sim, os padres ortodoxos, eles cunharam, né, algo que seria a oração do coração, que eles também falam que é a oração de Jesus. Aqueles que não conhecem, se quiserem, é uma leitura simples, tranquila e muito, muito frutificante, é O Peregrino Russo. É um livro maravilhoso, que vai... Inclusive, só um parênteses, nós vamos ter que ler esse livro por conta do Padre Bruno. O Padre Bruno nos acompanha. Em toda aula ele cita a gente lá. Então, um abraço aí pro Padre Bruno. Um abraço, Padre Bruno. É sexta. Então, esse livro, de uma maneira extremamente resumida, né? Existia um cara, um homem, que ele queria queria entender aquela frase de Jesus: orai sem cessar. E ele falou, como é que eu vou orar sem cessar? Eu tô dormindo, como é que eu vou rezar dormindo? Certo? É que são momentos, são questões que fazem sentido. Uhum. E aí ele foi perguntando pros padres que eram mais conhecidos lá da Rússia, ele é da Rússia, né? Como é que eu faço? Até que ele chega para um senhor e fala, olha, existe essa oração, que é uma frase: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. É uma frase. E existe, na igreja ortodoxa, não vou lembrar exatamente o nome, mas agora é um terço, algo como um terço, né? Que são várias contas, assim, da qual o monge ou o religioso ele vai repetindo, né? Durante o seu dia, esta frase, que eles vão dizer que é a oração de Jesus. Aqui a gente conhece a oração de Jesus como o Pai Nosso, lá eles conhecem como essa oração. Eles também rezam o Pai Nosso, mas para eles falar, a oração de Jesus é esta frase. E aí, então, ele começa a praticar essa oração e ele faz todo o dia, sem cansar, o dia inteiro. Até que em um certo momento ele percebe que esta frase, ela começa a ficar sincronizada, né? Começa a ficar contínua com a sua respiração. Então, ele não precisa mais daquele objeto, daquele terço para rezar. O simples fato dele respirar, ele se lembra da oração e reza. Ele se lembra de que ele tem que louvar a Deus. Até que, ao fim do livro, não estou querendo dar spoiler aí para você que vai ter que fazer trabalho, mas até que no fim do livro, ele percebe que a oração ela fica sincronizada, ela fica junta do seu coração. Então, quando o coração dele bate, ele reza. Rapaz. Essa é a ideia da vida espiritual. Cara, é um gigante. Cara manja. Exatamente. Esse livro é maravilhoso. Essa é a ideia da vida espiritual. É que com o bater do nosso coração, cada pulsar seja um louvor a Deus. Interessante. Muito bom. Só antes da gente mudar, então, e para o próximo tema, algumas indicações de livros aqui, né? De forma breve. Então, para oração verbal, né, nós temos... Marcinho, veja aí se vai pegar. Nós temos um livro aqui, um devocionário. Sim. Para oração verbal. Se você quiser fazer orações verbais com devoção, nós temos o Seleta de Oração. Não estamos ganhando nada para isso, mas é muito bom. Esse devocional ele é muito bom. Muito, muito bom. Para missa, também. Não, pra tudo, ele tem tudo aqui. Preparação para confissão. Para Santa Missa. O que eu acho mais interessante é que ele é compacto. Porque assim, é Cabe claro no bolso. que existem devocionais que são maravilhosos e que são grandes. Aí fica difícil de levar para os lugares. Eu gosto muito dele porque ele tem de tudo um pouco e você consegue levar para onde você quiser. Exatamente. Então, qualquer tipo de oração verbal, você vai encontrar no Seleta de Orações. Enfim, um livrinho muito bom. Certo. Mas se você falar, mas eu já tenho um devocionário aqui em casa, eu preciso comprar Seleta? Não, claro que não. Usa o que você tem. O importante é a oração. Exato. Depois a gente continua. Muito bem. Para meditação, então, como o Luquinha falou, o essencial, o crucial, Sagrada Escritura, os Evangelhos. Nós meditamos com a vida de Cristo. Mas tem um livro muito bom para meditação. Então, terminei de ler os Evangelhos. Claro, a Bíblia é sempre algo novo, enfim, Deus é atual. Ele sempre fala aos nossos Senão corações. a gente ia na missa só 3 anos. ABC, acabou. Fechou, Não. galera. Obrigado. Deus é atual e enfim. Mas tem um livro para meditação muito bom, que é a vida de Cristo. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo, desculpa. Tomás de Kempis. A imitação de Cristo, ela é de um monge medieval,
onde ele vai colocando alguns pontos, alguns tópicos bem curtos. E certeza, de algumas perfeito para meditação. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E é muito bom aqui essa edição da minha biblioteca católica. Então, por exemplo, você pega um trecho, por exemplo, aqui, ó, só um trecho, e olha o tanto que a gente consegue meditar com um trecho lá. Ó. Eu nem sei onde eu tô aqui do livro, mas vamos lá. É horóscopo agora, vai. Abriu, vamos ver se é pra mim. Isso aqui. Vai e joga-te da ponte. Você tem que fazer, hein? Se for isso, você tem que fazer. Vamos lá. Quem não está disposto a sofrer tudo e a fazer sempre a vontade do amado, não merece o nome de amante. Exatamente. Quem não está disposto a sofrer tudo e a fazer sempre a vontade do amado, não merece o nome de amante. Meus irmãos, com esse trecho você medita 3 horas. E você só precisa começar com 15 minutos. Sim, mas sim. com esse trechinho, você medita 3 horas. E o interessante desse livro também é que muitos santos leram. Muitos santos Isso é meditaram verdade. com ele. Então, por exemplo, Santa Teresinha de Jesus, né? Uhum. Santa Teresa, São Padre Pio. São Padre Pio. Muitos santos, Muitos santos, porque ele é um livro muito antigo e ele é muito. Existem duas colunas da vida espiritual, de livros da vida espiritual dentro da igreja. Na igreja do Ocidente, nós, é a imitação de Cristo. Uhum. Na igreja do Oriente, é a escada para o céu, de São João Clímaco, se não me falha a memória, que ele vai trabalhar exatamente dessa maneira também. Então, são tópicos, são pontos aonde nós podemos meditar durante a nossa vida. E aqui são pontos bem curtos. O Marquinho leu aqui um ponto que, olha, se tiver 2 linhas é muito. 2 linhas. Então, assim, você chega, lê e medita. Exatamente. Certo? Mas, assim, não deixe de meditar. Você fala, mas isso aqui não consegui tirar nada. Leia mais um, certo? Mas é importante a gente sempre ter objetividade. Então, Sim. eu vou rezar, eu não vou ler o livro. Se eu vou ler o livro, eu pego, deixo na cabeceira e vou lendo, assim. Não, mas é meditação. E é interessante que, assim, quando você tem um livro para meditar, o que acontece? Aquilo que o Luquinha falou, você vai lendo. Chega uma hora, você lê um ponto, parece que aquele ponto, ele liga. Exatamente. Por quê? Porque, de fato, a meditação é diálogo, é conversa com Deus. Então, naquele ponto, Deus está falando algo para você. Por isso que fez sentido. Você fala, caramba, isso aqui é para minha vida. É aí que você para, fecha o livro e medita. Sim. Entendeu? É nesse ponto. Deu a liga, Deus falou com sentiu. Você. Cai no chão, pede cartão, fala, juiz, senti aqui, preciso. E é isso mesmo. Nesse ponto, então, você para tudo, descansa um pouco e medita em cima desse ponto. Sente a batida. Né? Exatamente. Ai, meu coração. Tá bom, Jesus, tá, agora eu vou. E é assim mesmo. E se você quiser, nós temos mais uma recomendação aqui. Então, para oração verbal, seleta de orações, para meditação, imitação de Cristo, Sagrada Escritura. Sim. Mas se você quiser aprofundar teologicamente sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade, nós temos esse catatal, como diz um professor nosso. Isso aqui se cair na cabeça, rapaz. Já era, um estraguinho razoável. Literalmente entra na cabeça, porque vai fundo. Deu. Muito bem. Tanqueray, compêndio de teologia cética e mística. Como diz, um compêndio. Tudo sobre vida espiritual, espiritualidade, a questão ascética, a vida dos santos, enfim, tudo vai ter aqui. As 3 vias que o Luquinhas falou, tem explicação das 3 vias, purgativa, unitiva, iluminativa, enfim. Não nessa ordem, mas nessa ordem, mas são essas 3. Tudo que vocês quiserem sobre a vida espiritual tem no compêndio, mas esse aqui é teologia. Então, para aprofundar. Marcos, já faz tempo aí, eu tenho uma meditação boa, enfim, eu quero aprofundar sobre esse assunto de espiritualidade. Pega o Tanqueray que não tem erro. Demorou? Exatamente. Muito bem. Prossigamos. Tem último? Acabou? Fechou esse aqui? Não. Não, esse aqui é uma recomendação, mas é um livro extremamente difícil. É uma recomendação de não leia agora. Esse livro, ele é um comentário de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, a gente conhece, né? A Noite Escura de São João da Cruz. Que é o que a gente vai entrar agora nesse tema já. Então Exatamente. Foi até bom você falar. Então, só quer terminar de falar do livro? Então, eu digo que é uma recomendação para não ler agora, porque é um livro extremamente difícil. Ele é um livro filosófico. É claro que existem aspectos teológicos, e em grande parte. Certo. Mas a metodologia é filosófica. Então, assim, é um livro difícil de ler. É aquele livro, vai dizer um irmão nosso do seminário, é aquele livro que você come assim, você engole, mas parece que, sabe, você comeu farinha. Porque não tem você fala, nossa, que lindo. Por exemplo, você lê Santa Teresinha, você fala, nossa, olha só que lindo. Que romântico. Santa Teresinha, você lê, nossa senhora. Meio parece que você comeu farinha pura. Que mal digerido mas, que foi, né? É claro, se você já estuda São João da Cruz há um tempo,
é interessante se ler, tá? É interessante a gente se aprofundar nesse livro. A gente Prossigamos. tem ainda mais uns 10 minutos, né, Ixi. Marquinhos? Vai ter Beleza. 20. Mais 10. Então, para a gente ir finalizando, né? Certo. A gente falou sobre como entrar nesse caminho doido de vida de oração, da meditação, da devoção, como ficar nele. Mas agora a gente vai no ponto que é assim, das securas, das aridez, dos desertos, porque a gente vai no auge Sim. da Porque vida de assim, oração. desceu pro play, velho, vai ter que lutar, Vai mano. ter que vai. lutar. Desceu pra guerra, Porque- você acha que o diabo quer que a gente vá pro céu? Exatamente. Não quer, Igual a velho. gente estava conversando, a vida espiritual, ela é de começo e é montanha-russa, sobe, desce, sobe, mas nunca parar, Uhum. né? Porque a gente vai ter os É de momentos. fato começo, meio e fim. Começo nasceu, meio é vida inteira, fim morreu. Enfim, morreu. Então, assim, não só se você puder 2 ou até um santo assim de exemplo, mas como que esses santos e como que nós podemos lidar com essas securas, com essa aridez, com esse deserto, com esse momento, como você estava falando, que a gente ia entrar nessa noite escura, onde você olha assim para Deus e fala, Jesus, eu tô aqui, eu tô rezando, Cadê eu tô você? por inteiro, mas Cadê você? cadê você? Igual aquele mesmo, de Meu outra volta. Deus. Meu Senhor, me Senhor. ajuda. Então, a gente pode pegar 2 exemplos. São João da Cruz, de fato, né? E eu vou explicar um pouco a respeito da noite escura. E Santa Teresa de Calcutá. Então, o que é a noite escura? A noite escura, ela é um momento aonde... O que acontece numa noite, né? Claro que hoje em dia, por conta da quantidade de luz que nós temos, né? É difícil de entender A noite isso. não é mais escura. Mas o que é a noite? A noite, ela é a ausência da luz, então ela é uma escuridão total. A única coisa que a gente vê, às vezes, é a luz da lua se refletir, que bate na terra e a gente consegue ver uma coisinha ou outra. Mas, de uma maneira geral, a noite ela é essa ausência da luz. Breu. E a noite escura, escrita por São João da Cruz, né? Ela pode se dividir em 2 períodos. A noite dos sentidos e a noite da alma. Então, a noite dos sentidos. A gente pode dizer que a noite dos sentidos é aquele momento do começo da fé. Você está lá, legal, Jesus chora. Significa que você pode chorar com Deus? Claro que você pode chorar, você se emociona, mas a nossa fé não é só isso. E a noite escura dos sentidos vem exatamente para mostrar isso. De que Deus ainda existe, independente se você chore por ele ou não. Exato. Que Deus ainda existe, independente se você vai para um retiro e fica animadão ou você fica chateado, certo? Os sentimentos, eles não são o foco da fé. Certo. E é nesse momento que a noite escura do corpo, a noite escura dos sentidos, afeta. É onde nós não sentimos mais fisicamente aquilo que são as afeições de Deus. Certo. Então, assim, nossa, Deus, aquele emocionalismo. Esse período ele é retirado de nós, dentro da noite escura. E aí nós entendemos que Deus é muito mais que isso. Num segundo momento, então, isso é claro, com o desenvolvimento da vida espiritual, né? Não é de um dia para o outro. Hoje eu não vou sentir Deus, amanhã, hoje é a noite escura do corpo, amanhã é a noite escura da alma. Não, é um processo longo, muito longo. E aí, então, nós temos a noite escura da alma, que é o momento onde, de fato, nós provamos a nossa vontade de se unir com Deus. Porque é o momento onde nós não sentimos mais a presença de Deus em lugar nenhum. Aonde aquelas consolações e até mesmo a própria presença de Deus some. E nós vivemos unicamente pela fé. Nossa. Que nós vivemos e amamos a Deus unicamente por saber, olha Deus, eu sei que você está aí, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu estou rezando, mas parece que eu estou falando para a parede, mas eu sei que o Senhor está aí. Essa é a noite escura da alma. E por que eu peguei esses 2 santos, né? São João da Cruz, por ter escrito, de fato, né, a noite escura, e no fim da sua vida, né, um pouco antes dele morrer, durante a reforma do Carmelo, ele foi preso pelos irmãos numa cela que eu acho que era mais ou menos do tamanho aqui, se fizer um quadrado entre nós 3 aqui, mais um ponto aqui, é mais ou menos esse espaço, onde tinha somente uma cruz e uma janela, só. Foi nesse momento que ele viveu a noite escura da alma também. Então ele estava sendo isolado pelos irmãos do Carmelo, ele estava sendo preso e ele não estava sentindo a Deus. Mas mesmo assim ele continuou firme, porque ele queria se unir a Deus. E outro exemplo é Santa Teresa de Calcutá. Nós sabemos, ela já disse em algumas entrevistas, que durante toda a vida dela, ela nunca sentiu a presença de Deus. Ou seja, ela viveu a vida inteira na noite escura da alma. E mesmo assim, é santa, canonizada, amou a Deus a ponto de viver a via unitiva.
certo? Então, assim, nós teremos, meus caros, e isso a gente precisa deixar claro, nós teremos aridez, nós teremos dificuldade. Vai ter um dia que você vai olhar e falar, eu não quero rezar porque eu tô rezando faz 1 ano e eu não tô sentindo nada, não tá mudando nada na minha vida, parece que eu tô falando pra parede. Continuemos. Deus está lá, Ele nos ouve. E aí lembro daquela frase que eu falei que está escrito, agora eu me recordei, na carta de São Pedro, onde ele vai dizer, o ouro é provado no fogo. Nós precisamos passar por essas dificuldades, para que nós, de fato, mostremos que o nosso amor por Deus não é algo sentimental, não é algo de agora, mas é de toda a nossa vida. Excelente. E se entregar na providência também. Exatamente. Né? Ser guiado por Deus, deixar que ele tome conta dos Acho nossos que esse é o ponto principal, né, de tudo. A gente se entregar à providência de Deus. Entender que é Deus que manda. Certo. O resto a gente se vira. Como que é o meme? Deus que me manda, Deus quem me comanda. Exatamente. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também, amém. Amém. De qual religião você é? Não, você é evangélica? Sou de qual igreja? Católica. Amém, né? Amém. Então tá bom. Tá totalmente correto. Então. Eu não vi preocupação De nenhuma. modo. Você tem mais alguma pergunta, Marquinhos? Não, é só uma questão, né? Antes de entrarmos para nossa Resposta sinodal. sinodal. Esse Muito daí bem. eu tô... Tô nervioso. Você comentou da Madre Teresa de Calcutá. Né? É interessante que, mesmo ela passando pela noite escura, São João da Cruz nos fala, né? Que a noite escura da alma, você não sente consolação nem dos sentidos e nem de Deus. Sim. Assim, deve ser algo horrível. É o cara. fim do mundo dentro Exato. de você. E Acabou ali. E ninguém te entende, né? Ninguém. Assim, Imagina. após a noite escura da alma, se você passar pela noite escura da alma, acontece o casamento espiritual, a união, né? O matrimônio espiritual, enfim, que Santa Teresa d'Ávila vai falar da sétima morada. Né? Muito bem. Mas Madre Teresa de Calcutá, né, tem aquela famosa história. A gente pensa, nossa, ela viveu a noite escura da alma durante sei lá quantos tempos. Ela não devia ter nem vontade de rezar, né? Nossa, a vida dela não devia ser nada de oração. Sim. Tem aquela dita história que uma irmã chegou para ela e falou, Madre, nós não estamos dando conta, tem muitas pessoas demanda de ajuda, né? a gente precisa ajudar mais gente e tudo mais. Que tal 1 hora de adoração? Está sendo muito pouco. A gente não está conseguindo ajudar muitas. Tá sendo muito, né? Está sendo muito. A gente não está conseguindo aproveitar com a adoração aquilo que a gente podia usar para o povo. Vai falar, 1 hora de adoração está sendo muito? Vamos fazer 2, então. Né? Você vê a importância que ela dá. E a docilidade. A oração, também. porque da vida de oração que brota a caridade. Né? Exatamente. É da vida de oração que elas vão conseguir ajudar o pobre. E é interessante entendeu? a gente perceber, tem também outra história, né? Da qual ela estava sendo entrevistada, né? E aí o entrevistador estava junto com ela lá e tal, estava cuidando dos pobres. Aí ele chegou para ela e falou, irmã, eu jamais faria isso que a senhora faz, nem por $1 milhão. Aí ela olha, nem eu. Ela faz por Deus, mesmo não sentindo, porque ela sabe que ele existe. Sim. Perfeito. Exatamente. Luquinhas, o papo tá bom. Tá de ótimo. verdade, hoje tá da hora, bom. velho. Nossa, espiritualidade podia. Não que eu as outras vezes não estivesse. Eu quase perguntei, mas eu falar, não vou falar. A gente tem programa para fazer está da hora ainda, cara. também, né? Enfim. A gente tem muito ainda a percorrer. Mas agora nós temos o nosso momento clássico, icônico, o momento da galera, a resposta sinodal. Vale lembrar que esse programa... Eu ia falar isso agora. Ele está sendo gravado. Então, Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Exatamente. Porém, contudo, entretanto, Nós estamos gravando hoje no dia 31 de agosto. Isso é interessante avisar vocês também. Quando a gente tem gravação, por conta do seminário, a gente tem que gravar 2 programas no mesmo dia. Um vai ser ao vivo, para que a nossa rotina também não como nós gravamos aqui na folga e tudo mais, então a gente consegue equilibrar a folga com as gravações, o podcast e tudo mais. Cansa. Enfim, cansa. Mas tudo por causa de um grande amor, né? A gente vai dizer a música. Não seria por $1 milhão. Só por Deus. Ai, que legal isso. Muito bem. Então, esse programa está sendo gravado, então não tem pergunta da galera, né? Mas vocês podem deixar pro programa que vem. No programa que vem a gente dá, de alguma forma, a gente tenta responder. Mas nós temos o Resposta Sinodal. Tem. Resposta Sinodal é aquele momento, bate-bola, um jogo rápido. Nós falamos uma pergunta e você tenta expressar o seu sentimento sinteticamente também com uma única palavra. Certo. Muito bem. Vamos lá. Pode ir? Pode. Deve. Vamos lá. São poucas palavras, a gente sempre faz pouco também, o nosso horário já está batendo.
Luquinha, vida. A palavra é vida. Oblação. Oblação. O Luquinha, ele é evoluído, né? O cara é transcendente. Vai, então, vai, entrega, sacrifício. Enfim. Um que tá na ponta da língua, vai. Espiritualidade. Espiritualidade, caminho. Caminho. Igreja. Embarcação. Uma missão. Uma missão. Santidade. Família. Base. E um santo. Santa Elizabeth da Trindade. Nossa. Muito bem. Muito bem. Acho que eu queria só amarrar, ver se rapidinho dá para falar. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, a gente vê o cenário que a nossa sociedade vem vivendo, uma sociedade presa e em busca da supersticiosidade e da mágica. Sim. O que você, óbvio, um jovem de 21 anos, quem somos nós três aqui para dar alguma dica para o Brasil? Sim. Como dizem alguns por aí, destravar, né? A gente não quer isso para o Brasil. Mas o que você falaria hoje para esse povo brasileiro? Uma questão de devoção, algo que para trazer de volta ao brasileiro essa independência, não dos juízos que tem aí pela sociedade, mas eu acho que por questão transcendente mesmo, por questão de Deus. O que hoje você vê do nosso país que acha que de verdade a gente deveria ser independente, se livrar. Olha, eu acho que é algo que eu já comentei aqui agora há pouco, né? A gente precisa se livrar do migué. Meus caros, o Brasil ele foi constituído sobre aquilo que é a igreja. Então, vieram para cá os jesuítas. Foi celebrada a primeira missa aqui no Brasil, também por católicos, por óbvio. O Brasil era chamado de terra da Santa Cruz. Precisamos voltar, meus irmãos, aqui, aquilo que é o catolicismo. E deixar de ideias dúbias. Deixar para o lado aquilo que, será que é? Meu irmão, se você não sabe o que é, busque atrás. Vá atrás saber o que de fato a Santa Igreja diz. Porque é ela que de fato nos liberta. É claro que isso vai ser tratado em outros momentos, né? Mas muitas pessoas dizem que é dentro da igreja, é dentro da vida dos mandamentos, nós nos sentimos presos. Nós nos sentimos como que amarrados por Deus. Muito pelo contrário. É a partir do momento que nós nos fazemos escravos para Deus, que nós provamos a verdadeira liberdade. Porque não somos presos pelos nossos sentidos, não somos presos pelo nosso animal interior, aquilo que é a nossa natureza. Mas aí somos livres pela nossa razão, livres para verdadeiramente amar aquele que deve ser amado. Então, se eu posso dizer, claro que o jovem de 21 anos, quase ninguém mais, se eu posso dizer alguma coisa para o Brasil, para que nós possamos de verdade ser livres, entrar nesta aparente prisão de Deus, para verdadeiramente sermos livres. E independentes. Exatamente. Muito bem. Então, último recado aqui é para a galera que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Curtam lá no Instagram a página no Facebook, Santa Prosa, no YouTube. Compartilhem aí com os amigos, com os irmãos, enfim. Curta também a página da Rádio Ave Maria, grande parceira nossa. Tem também o projeto Amigos do Seminário. Exatamente. Lá no perfil do Facebook do seminário. Seminário São Carlos Arquidiocesano, Seminário Arquidiocesano São Carlos Borromeu. Tem lá o QR Code, você pode ir lá ajudar o seminário também. Amigos do Seminário, um projeto bacana. Sim. E é isso, eu acho que é isso, Luquinhas. Pedrão, considerações finais? Cara, obrigado, Lucas. Foi um prazer. Eu agradeço. Eu sempre tive muita admiração por você, isso é sem rasgaceira mesmo. Que fofinho. Porque é uma pessoa que eu vejo assim que é gostoso de conversar, sabe de todos os assuntos, Nossa, é transparente. Então, acho que o nosso seminário está em boas mãos e também todo o pessoal da produção que ajuda, o Marquinho. Acho que a gente tem que fazer valer isso mesmo. Se a gente quer mudar, seja a igreja que a gente quer ser no mundo, então vamos mudar desde a gente. Ser transparente, ser livres, como você disse. Exatamente. Muito obrigado. Deus abençoe pelo seu sim. Bem, eu Você agradeço. também tem alguma coisa a falar? Só agradeço aqui a possibilidade de estar junto com vocês. Achei que eu ia falar, mas não achei que ia ser tão já. Mas agradeço mesmo. Claro que
ainda estarei aqui, né? Porque a produção não caminha sozinho, né? Somos em poucos na produção, é nós, Marcinho. Mas contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Seja aqui no Santa Prosa, seja lá no seminário, se precisar de alguma coisa. Muito bem. E peço para que rezem por mim. Estou rezando por vocês também. Maravilha. O pessoal de casa também. Rezem por nós no seminário. Para que a Santa Mãe Igreja possa fazer com que essas sementes que hoje são plantadas no seminário possam dar verdadeiros frutos para o coração de Jesus. Muito bem. Eu agradeço também, Pedrão, meu amigo de bancada. Luquinhas, Deus abençoe mais uma vez por aceitar o nosso convite, por essa partilha. Deus lhe pague imensamente. Amém. Aqueles que nos acompanharam, Deus abençoe também. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.